A palavra do Senhor diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Até aqui. Vamos orar, pedir aí que o Espírito Santo seja misericordioso para conosco e envie ao nosso coração a palavra que Ele já com certeza nos comunicou para compartilhar com os amados. Ó soberano Espírito Santo, cremos em Ti, cremos na Tua presença, cremos que Tu és Deus, por isso Te invocamos. E invocamos em nome do Senhor Jesus, que é o pastor supremo dessa igreja. O Senhor tem zelado por esta igreja, porque aqui está uma porção do Teu povo. Agora, ó Deus, é o momento de ensurdecermos os nossos ouvidos para todas as demais vozes e abrirmos para ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, que fala ao nosso coração, que tem poder para nos colocar de pé, nos dar forças, nos revigorar os ânimos, nos dar direção. E nós pedimos, nós rogamos pela Tua luz, pelo Teu discernimento, que Tu fales ao espírito de cada um, ó Deus. O Senhor sabe como cada um entrou aqui nesse lugar. Ó Deus, envia, ó Deus, respostas a orações. Ó Deus, vem sanar dúvidas que estão atormentando vidas, quem sabe aqui, ó Deus. Vem trabalhar no coração, na angústia de cada um do dia a dia, ó Deus. E vem enviar uma palavra que seja remédio para o nosso corpo. Vem enviar, ó Deus, uma palavra que seja um lenitivo para as nossas almas. Vem passar-nos o Teu bálsamo, que traz saúde, que traz cura, que opera libertação em nossas vidas. Nós cremos no Teu poder de atuar dessas maneiras. Agora, ó Deus, nos entregamos nas Tuas mãos. Vem nos revestir do Teu poder, da autoridade que vem de Ti. Nós dependemos desse poder. Por isso, ó Deus, vem nos usar. E que esta palavra, ó Deus, venha mudar nossas vidas. Venha, ó Deus, nos encaminhar nas Tuas boas veredas, para que as nossas obras sejam manifestas e o Teu nome seja em todas as coisas glorificado. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, o apóstolo São Paulo, ele nos afirma de maneira categórica que a fé vem pelo ouvir. A nossa tradução aqui, que nós, na imensa maioria, utilizamos, Almeida Revista e Atualizada, está dizendo que a fé vem pela pregação. Tradução corrigida e muitas outras fala que a fé vem pelo ouvir. Independentemente da palavra usada, o fato é que para que o indivíduo venha crer no Senhor Jesus, ele tem que, de uma forma ou de outra, ter tido um contato com esta palavra. Porque a palavra que denuncia a condição de pecadores, é a palavra que denuncia a nossa condição de perdidos sem Cristo. E a mesma palavra que apresenta-nos a porta da graça, que é o Senhor Jesus, dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Paulo tratava essa questão na mais alta seriedade, tanto que lá em Efésios 1:13 ele fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, está falando da conversão, do novo nascimento,
tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. E aqui nós estamos diante de uma proclamação da parte de Pedro, revestido pelo poder do Espírito Santo. Uma pregação a princípio apologética, defendendo aqueles que tiveram aquela experiência lá, ali no início do capítulo, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente línguas como de fogo se apresentou naquela localidade. E aqueles homens foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a pregar, a profetizar. E haviam pessoas ali de diferentes nacionalidades, que falavam diferentes idiomas. E eles puderam entender na sua língua materna o evangelho sendo pregado, um milagre. E alguns se acharam na liberdade de acusar aquelas pessoas de estarem embriagadas. Pedro se levanta. Esses homens não estão embriagados, porque é meio-dia, é a terceira hora. E aquela palavra que a princípio tinha a intenção de defender aqueles irmãos, ela envereda para o lado de uma proclamação altamente cristocêntrica e no poder do Espírito Santo. E diante daquela pregação, diante da mensagem que traz Cristo como a grande solução da graça para o pecador, soou-se naquele lugar uma pergunta: que faremos? E a resposta de Pedro no versículo 32 desse capítulo, aliás, 38 desse capítulo 2, é a seguinte: arrependei-vos, arrependam-se, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Diante da mensagem, o convite, a necessidade de um arrependimento, de se sujeitar às ordenanças de Cristo, o batismo. E como resultado desse arrependimento, eles receberiam o dom do Espírito Santo, a presença de Deus neles. E agora, o próprio Deus dentro deles haveria de encaminhá-los a um processo chamado de santificação. E diante dessa situação, dentro desse contexto, nós vemos aqui o versículo 41, o historiador aqui sintetizando. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Há aqueles que pegam esse versículo, assim, relatos como esse, e dizem assim: tendo em vista que crianças e mulheres não eram contabilizados naquela situação, podemos entender que houve um volume muito maior de pessoas do que descrito aqui. Eu prefiro não entrar nesse detalhe, eu prefiro ir aqui no que está escrito. Quase 3.000 pessoas. O que aconteceu com essas pessoas? Aceitaram a palavra. A outra tradução diz que eles receberam de bom grado esta palavra. Houve uma conversão. Aquela mensagem tocou nos corações, tanto que está escrito ali que o coração deles foi compungido por essa palavra. Essa palavra tocou profundamente na alma deles. E quando eles perguntaram, aquela pergunta já era obra do Espírito Santo, porque ele veio para convencer o pecador da sua condição de pecado. E com relação à justiça e o juízo de Deus. Jesus já havia falado isso. Como nós ficamos alegres quando nós temos um relato de alguém que recebeu essa palavra e agora confessa, porque a igreja, os crentes, a liderança, o conselho ou diretoria, independentemente da denominação, ela não tem o poder que Deus tem de sondar os corações. Quando o indivíduo chega e diz assim: eu creio no Senhor Jesus e eu quero ser batizado, nós temos que tomar muito cuidado para não querermos nos colocar no lugar de Deus. Porque nós apenas trabalhamos naquilo que se confessa. Nós não temos o poder de sondar os corações.
E Paulo já havia dito que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E aqui nós vemos a alegria da conversão de milhares de almas. E é interessante, porque o desdobramento dessa história é mais bonito ainda. E é exatamente isso que eu gostaria de enfatizar com os irmãos aqui nessa oportunidade. Uma coisa é eu dizer que eu ouvi o Evangelho. Outra coisa é eu chegar e dizer que eu me converti. Outra coisa diferente é eu mostrar na minha vida que eu estou vivendo uma vida de um novo nascimento. Agora, qual que é a grande marca de que eu sou de fato um crente? É de eu ter sido batizado nas águas, ou batizado jogando água na cabeça? Não, não é isso. É porque eu participo corriqueiramente da ceia. Isso é uma das, mas existe algo antes disso. Existe algo que deve ser a marca registrada daquele que está em Cristo, que alega estar em Cristo. Veja, amados, que está dizendo que eles aceitaram essa palavra e eles foram batizados. Eu estava conversando com alguém e essa pessoa estava falando que estava pensando em se tornar membro da igreja. Essa pessoa se encontra na condição de simpatizante, frequentadora. E ela estava falando que uma coisa que ela não iria aceitar é ser batizada, por causa e apresentou algumas justificativas. E esse batismo que ela já havia recebido é um batismo, vamos dizer assim, com toda a consciência em uma igreja reconhecidamente evangélica. Mas aí nós ficamos pensando que se o indivíduo não quer se sujeitar à primeira ordenança do Senhor Jesus, ali já está uma grande evidência de que algo não aconteceu naquele coração. Porque o batismo não é algo opcional. Jesus não falou para os discípulos, será que dá, se a pessoa chegar, você chega e fala, aborda e pergunta se ele quer ser batizado ou se ele não quer. Não. A grande comissão é a seguinte: toda autoridade me foi dada, Jesus fala para os discípulos. E a ordem é a seguinte: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo quanto vos tenho ordenado, inclusive o batismo. E a promessa de que ele haveria de estar, como de fato tem estado e estará, conosco todos os dias, até a consumação. E veja bem, eles foram batizados, e esse volume de pessoas que se achegou à igreja do Senhor Jesus começou a apresentar uma qualidade de vida muito interessante de destacarmos. Está dizendo aqui: perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Eu não quero aqui fazer um sermão dividindo cada item aqui, mas eu quero entender isso aqui como uma coisa complementando outra, componentes que se integram. Porque antes de mais nada nós vemos aqui a constatação de que esses servos de Deus, recém-chegados à comunidade, eles se preocupavam em perseverar na doutrina dos apóstolos. E por que ele enfatiza aqui a doutrina dos apóstolos? Nós vemos que quando Jesus Cristo deixou a grande comissão, quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele delegou isso, e as chaves que foram dadas para os apóstolos, para o colégio apostólico, foi dado a eles algum poder, que esse poder que aconteceu apenas em um momento histórico que não se repetiu.
nos tempos futuros, depois que eles se foram. Tanto que você pode ver lá em Efésios capítulo 2, diz que a igreja, ela foi fundada, sim, em Cristo. Pedro diz que Cristo é a pedra da esquina, é a espinha dorsal da igreja. Mas lá em Atos capítulo 2 está dizendo que essa igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Dos apóstolos. Esses homens tiveram um poder dado por Deus para formalizarem doutrinas. Aqueles concílios que eles tiveram ali, eles foram instrumentos de Deus para estabelecerem doutrinas a serem seguidas. Então essa doutrina é dos apóstolos, porque é aquela doutrina que foi recebida em primeira mão pelo Senhor Jesus e que foi transmitida aos outros homens, e que essa doutrina chegou até a nós, os nossos dias. É por isso que nós temos que zelar pela doutrina. Essa doutrina que lá em Judas está dizendo que esta fé, que de uma vez por todas foi entregue aos crentes, aos santos. Essa fé que tem a ver, sim, em muitas situações na Bíblia com o ato da experiência de crermos, mas ela se apresenta na Bíblia também com o sentido do conjunto de doutrinas que nós cremos e nós recebemos. Então, receber Jesus, receber a palavra de Deus, ser convertido é receber também a doutrina. Aceitastes a forma de doutrina, Paulo fala. E como que nós devemos tratar essa doutrina? Primeiramente, nós temos que crer nessa doutrina, porque se o indivíduo deixar de crer, é um grande sintoma de que algo ainda está por ser completado na sua vida. Esses dias eu estava até conversando com um irmão sobre essa questão da fé. E aí eu até lembrei aquela passagem do apóstolo Paulo, o discurso de despedida dele. Eu já vou ser entregue por libação. Eu tenho certeza que o dia da minha partida está chegando, mas eu posso deixar um testemunho para vocês aqui. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Agora vocês imaginem se Paulo falasse exatamente aquilo que ele falou nesses primeiros 2 itens. Combati o bom combate. Combates que eu entendi que eram combates que compensava eu entrar neles. Eu completei a minha carreira ministerial, mas nos últimos instantes da minha vida eu repensei a minha doutrina acerca da soberania de Deus, acerca da divindade de Cristo. Tudo aquilo para trás seria jogado por terra. E é exatamente isso, nós temos que crer nessa doutrina. Temos que defender essa doutrina. Sermos os guardiães dessa doutrina. Devemos ser também aqueles que pregam essa doutrina. Devemos zelar pela doutrina, a doutrina dos apóstolos. Isso é perseverar. Muitas vezes eu tenho uma preocupação, principalmente nas nossas escolas dominical, a tendência é muitas vezes enveredarmos para determinados assuntos que têm sim a ver até com a nossa vida prática, mas às vezes falta até uma certa habilidade para nós, que às vezes estamos aqui, dirigindo a escola dominical, de trazermos novamente para os princípios. Porque nós não podemos viver apenas de experiência. A semana passada aconteceu isso, eu respondi aquilo e fica por isso mesmo. Não, aconteceu isso, eu respondi dessa forma, por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. Há um princípio por detrás disso aí. É aquele que está com o seu coração ligado na doutrina, que persevera na doutrina, na comunhão, a comunhão que ele tem com Deus, a comunhão com os seus irmãos. E olhe só que nós podemos fazer um vínculo aqui entre a doutrina, a comunhão e essa comunhão e o partir do pão. Quando eu lia esse texto aqui, esse trecho, e eu ouvi algumas pregações, falando sobre a questão da ceia, a Eucaristia, a festa do agape, festa do amor, tal, a koinonia. Eu ficava pensando, será que esta refeição aqui pode ser caracterizada como o ato da Santa Ceia que nós temos hoje? Mas hoje
esse questionamento não tem mais lugar na minha mente, no meu coração. Porque se você for pensar que a ceia é uma refeição, independentemente da maneira com que nós servimos aqui, o nosso coração deve estar ligado com Deus e com o nosso próximo. Se num primeiro domingo, como corriqueiramente acontece do mês, eu participo da ceia, e eu pego ali o pão, eu ouço o pastor dizer o seguinte: este é o meu corpo que foi partido por amor de vós. Eu pego ali o cálice, este é o cálice da nova aliança, né? Derramado em favor de muitos. Tomai, comei do pão, bebei do cálice. Eu participo com todo aquele ritualismo, mas daqui a pouco tem um momento de comunhão ali do lado, e por um motivo de que eu não gosto de estar com a irmandade, eu pego, entro no meu carro e vou embora. Se a motivação de eu não participar daquele momento de comunhão é porque eu não quero estar ligado com o meu irmão, aquele ritualismo da ceia não vale nada. Porque a ceia exemplifica a questão da comunhão. E eu estava ouvindo um irmão muito experiente, e eu guardei aquilo no meu coração, e ele estava falando que existe um princípio espiritual muito forte por detrás do comer juntos. Tanto que os judeus, se nós formos ver, desde lá o Antigo Testamento, não era qualquer um que sentava à mesa com ele. Quando nós comemos juntos, primeiramente, nós não temos costume de comer juntos com uma pessoa que nós não temos um determinado vínculo, né? Mesmo? E também, no momento da nossa refeição, nós conversamos, nós nos abrimos uns com os outros. E nós vemos isso aqui presente nessa igreja, uma igreja que perseverava na comunhão. É preciso nós tomarmos cuidado, porque às vezes nós que criticamos, temos a tendência de criticar movimento neopentecostal, movimento isso, porque nós defendemos a verdadeira doutrina, somos reformados. Tem gente que se gaba de tanto disso que não quer ter mais nem comunhão com ninguém. O grande perigo é quando você cristaliza aquela doutrina e faz aquela doutrina o seu Deus e se esquece o seu semelhante. Esse ritualismo não vai adiantar nada. Nós temos que ter comunhão. Esse comunhão exemplificado no momento mais profundo, mais íntimo de comunhão, que é o comer junto, tomar nossas refeições. E veja só, e essa doutrina, essa perseverança, ela estimulava os irmãos a buscarem a Deus. Eles perseveravam também na oração, a vida de oração. Hoje, pelo fato de cada um ter um aparelho celular em mãos, não há como negarmos que o nosso coração ele se encontra cada dia mais ansioso. Há um tempo atrás aí, 10 minutos não era nada de tempo. Hoje não, 10 minutos é muito tempo, 10 minutos. Porque nós estamos acostumados com resolver as coisas de maneira muito rápida, de maneira instantânea. E aí nós não desgrudamos o celular, estamos sempre conectados, mas não separamos momentos para buscarmos a Deus em oração. Eu sempre falo aqui, quero primeiramente desconstruir essa ideia supersticiosa de oração, porque o crente, ele habita nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele vive em oração constantemente. Ele está andando, dirigindo de bicicleta, indo para o serviço, voltando. Ele está em oração, ele está em comunhão. Não há nada que separe o crente de estar em comunhão com Cristo. A volta de Cristo apenas vai concretizar a nossa ida definitivamente à presença de Deus. Mas essa diferença de terra e de céu, ela não existe mais. Nós estamos já nas regiões celestiais em comunhão. Tem um hino até do nosso inário que diz assim, quando estamos adorando a Deus, né? Bem alto agora vamos nós cantar, porque terra e céu virão nos ajudar. Quando nós louvamos aqui, nós nos unimos ao coro de anjos que louvam a Deus também. Não há essa separação, mas nós sabemos, meus amados irmãos, se você for fazer uma comparação,
Você pode, de repente, até por causa do seu horário escasso, você pode ir caminhando ali, ir ali em uma lanchonete, comprar um salgado e comer e retornar para o seu trabalho. Você está se alimentando. Você volta para o seu trabalho. Mas se você fizer isso durante um ano, você pode ter certeza, substituir uma coisa pela outra, que você vai adoecer. A nossa vida de oração é assim. Você pode conversar com Deus andando daqui para lá, de lá para cá, fazendo outra coisa. Agora, existem momentos que nós devemos parar tudo. Separar tudo. Irmos para um local exclusivo para dobrarmos nossos joelhos, para clamarmos a Deus, para de maneira detalhada confessar aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes até as nossas reuniões de oração a gente vê as orações voltadas mais para pedir coisas para a nossa vida temporal. Mas nós não olhamos muitas vezes a oração como um instrumento de santificação do poder de Deus que nós precisamos na nossa vida para testemunharmos, para dizer não para o pecado, para falarmos com ousadia do Evangelho. E aí nós ficamos muitas vezes escorados em internet, nisso, naquilo, e não cultivamos uma vida de intimidade com Deus para testemunharmos. Nesse contexto de Atos, você vai ver que quando Pedro e João foram presos, e depois que foram soltos, eles saíram sob ameaça. Não falem mais esse nome. E aquela ameaça trouxe um incômodo no coração deles. Eles procuraram a igreja num dia de reunião de oração. E ali eles oraram. E lá no versículo 31 do capítulo 4, você pode ler, o relato está dessa forma. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Agora, para terminar, amados, essa palavra, eu quero que você, hoje, vá para a sua casa apenas com uma palavra enfatizada no seu coração. E essa palavra está aqui, e perseveravam. A palavra é perseverança. Não está dizendo que em um determinado momento eles defenderam a doutrina e fizeram ali umas 2 ou 3 reuniões, umas refeições, depois parou. E também que um dia teve um avivamento, né? Porque o povo tem muito essa questão de avivamento que aconteceu no passado. Deus é um Deus de história, de coisas, marcos históricos apenas do passado. Não, eles perseveravam. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, ele diz o seguinte: em breve aquele que vem virá. Todavia, o justo viverá pela fé. Se retroceder, se voltar atrás, nele não se compraz, não se agrada a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas somos aqueles da fé, para a conservação da nossa alma. O crente de verdade é aquele que persevera. É aquele que se preocupa em congregar com os irmãos um domingo lotado, mas também na reunião de oração da terça-feira chuvosa. E eu fico pensando, às vezes, na cabeça da maioria do povo, há algumas hierarquias que não procedem da Bíblia, que não procedem de Deus, que tem a ver com algo altamente demoníaco. Se você for olhar nas nossas igrejas, o que está no topo da hierarquia são as reuniões de domingo à noite. Tem pastor que não abre mão do púlpito no domingo à noite de jeito nenhum, mas não é porque ele zela pela doutrina, é porque ele zela por ele mesmo, pela imagem dele. Em segundo lugar, na pirâmide está ali a reunião escola bíblica dominical. Depois tem o estudo bíblico da quinta-feira, se for o caso, ou quarta. E lá no último lugar está a reunião de oração. Mas na verdade, nós precisamos de todos esses componentes. Nós precisamos ser perseverantes.
independentemente de quem vai pregar. Eu sempre falo aqui, tem um grupo aí, uma denominação muito questionada em muitas situações, mas que é interessante. Até eu tiro o chapéu nesse aspecto. É que quando um irmão não vai ao culto e encontra com esse outro irmão, depois que se sauda, a primeira pergunta que faz para o irmão é o seguinte: qual foi a palavra? Qual foi a palavra? Nós perguntamos um pouquinho diferente, né? Quem pregou? Vai ter um culto de adversário. Quem vai ser o preletor? Isso não deveria ser assim. É claro que a gente sabe, até por questão de organização, fatalmente, essas informações têm que ser antecipadas. Mas o crente é crente em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento, é perseverante. Quando se fala na questão da apostasia, João fala o seguinte: aqueles que começaram a pregar outra doutrina com relação a Cristo eram dos nossos, estavam aqui, mas saíram do nosso meio. Eles se foram. Mas eles se foram porque não eram dos nossos. Se foram para que fique notório que eles não eram dos nossos. Porque quem é, fica. Quem não é, mais cedo ou mais tarde vai revelar o seu caráter. E nesses dias que nós estamos passando, mais do que nunca, o círculo está se fechando. O caminho está sendo afunilado. E essa doutrina da perseverança dos crentes é algo que nós vamos ter que olhar com mais carinho para ela. Porque a perseverança é a grande marca daquele que realmente nasceu de novo. Esse não volta atrás. Esse não olha para trás. Esse continua firme, perseverante. Persevere em ler a Bíblia. Mesmo que se tiver escasso o dinheiro, o recurso, persevere em estar com os irmãos, em contribuir. Tem amor pela obra, tem amor por Deus. É a perseverança. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala que há um selo que caracteriza o fato de que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Nós somos conhecidos por Deus, somos selados. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe quem é e quem não é. Não nos foi dado o poder de julgar, né, antecipadamente, né? Porque nós não temos esse poder de pinçar o joio do trigo. Vai chegar o dia que Jesus Cristo fará isso. Mas nós temos que continuar pregando esse evangelho. E essa palavra, nessa oportunidade, ela está sendo direcionada para dois tipos de pessoa. Você que se vê diante de Cristo, se vê em falta, que ainda não teve essa experiência com Cristo, olhe para essa mensagem aqui, receba de bom grado, de coração, se submeta ao poder de santificação do Espírito Santo, para que você possa assim dar evidências de uma nova vida. É só em Cristo que há a possibilidade de você se achegar a Deus, de resolver o grande problema que você tem, que é do pecado e da condenação. Mas para aquele que está em Cristo, o recado nesta noite para o nosso coração é este: perseverança. Olha só, a Bíblia não diz que eu persevero por causa do meu poder, é Deus que me capacita a perseverar. Mas nós vemos passagens dizendo que a grande evidência do crente salvo é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Está escrito lá. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que voltou atrás, voltou de algo que ele nunca entrou. Ele apenas alegou, ele apenas foi convencido. Apenas achava que estava. Mas mais cedo ou mais tarde mostrou que estava no seu coração. Jesus deixa isso muito claro na parábola do semeador. Tiveram vários tipos de solos ali que ele esteve diante dele. Um tipo era o solo rochoso. A semente até que adentrou em determinada situação, cresceu, mas porque não tinha raiz, logo murchou e não conseguiu dar continuidade, não foi para frente. Então logo se escandalizou. Então, meus amados irmãos, que esta palavra fique no nosso coração nesta noite. Dizer que é crente
usar jargões evangeliqueis, né, do evangeliqueis, não garante que você é um crente. Vir à frente no apelo também não garante. Mas o que garante é a sua perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão com a irmandade, na comunhão com Deus em oração. Que Deus te abençoe, que Ele seja misericordioso para conosco, que sejamos crentes perseverantes para a glória do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus em pé com o hino de número 339, que fala da alegria da salvação. Ó dia alegre em que aceitei Jesus e nele a salvação, o gozo deste coração eu mais e mais publicarei. Ó feliz, bem feliz, o dia em que me converti. Jesus me ensina a vigiar e confiado nele a orar. Oh feliz, bem feliz, o dia em que me converti. Completa grande expiação, pertenço agora ao meu Senhor. Chamou-me a voz do seu amor e nele achei real perdão. Oh feliz, bem feliz, o dia em que me converti. Jesus me ensina a vigiar e confiado nele a orar. Oh feliz, bem feliz, o dia em que me converti. Meu sacro voto, ó Salvador, de dia em dia afirmarei, e além da morte exultarei, louvando sempre a ti, Senhor. Ó feliz, bem feliz, o dia em que me converti. Jesus me ensina a vigiar e confiado nele a orar. Oh feliz, bem feliz, o dia em que me converti. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor mesmo nos deu de prestarmos culto a Ti. Obrigado pelos irmãos, pelas famílias representadas aqui e aqueles que estão acompanhando por meio da transmissão também. Ó Deus, que o Senhor nos dê forças para perseverarmos. Os obstáculos são muitos. Os assédios do inimigo para tentar nos tirar do caminho, nos fazer desanimar, são grandes, são intensos. Dá-nos forças e evidenciemos na nossa vida a perseverança nessa doutrina santa, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E tudo aquilo que foi descrito naquela igreja apostólica, nós possamos buscar evidenciar na nossa vida. Nós queremos ter experiências profundas contigo, ó Deus. Nesses dias onde o nosso coração é tomado por ansiedade,
por tantas coisas que tentam nos sugar o tempo, que nós possamos consagrar a Ti as primícias do nosso tempo, para vivermos para o Teu inteiro agrado, para a Tua glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Essa é a oração, e assim fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Queremos agradecer a todos aqueles que nos visitam, que Deus os abençoe grandemente. E eu quero deixar aqui alguns recados. Primeiramente, que a nossa escola bíblica dominical presencial aqui, ela foi reativada, né? Começou novamente hoje, né, às 9 horas, e continuaremos assim, se Deus permitir, não ocorrer nenhum outro decreto, né, que nos impeça. E também no domingo que vem, dia 18, nós teremos a ceia do Senhor. O reverendo Marcelene estará aqui, pastoreia a Igreja do Parque Nacional, estará aqui com os irmãos ministrando a ceia do Senhor. Ele estará na parte da manhã lá na Piúva e à noite estará aqui dando a Santa Ceia, certo? E tem um vídeo, né, que vai ser passado aí agora. Então, que Deus abençoe os irmãos, né? As nossas mães também, grandemente. Tenham aí uma semana abençoada por Deus. Eva foi a primeira mãe da humanidade. Sendo assim, ela não tinha com quem conversar sobre o assunto. E a Bíblia faz referência a pelo menos 3 de seus filhos, Caim, Abel e Sete. E apesar de todo o sofrimento que as mães sentem por causa das escolhas erradas de seus filhos, Eva alegrou-se com o nascimento de Sete. Deus me deu outro filho em lugar de Abel, portanto Caim o matou, demonstrando assim profundo respeito em obedecer a Deus na tarefa de trazer ao mundo seus filhos. A constância de Ana. Ana não podia ter filhos, mas mesmo assim orava e acreditava que ainda teria. Ela prometeu a Deus que se ele lhe desse o privilégio de ser mãe, ela lhe entregaria o bebê. E foi isso que ela fez. Quando ela foi abençoada e deu à luz ao menino, ela o entregou para Deus, levando-o à sua casa assim que estivesse crescido e louvando o nome de Deus por isso. A humildade de Batseba. Sua vida foi marcada por um erro, mas isso não foi motivo para desânimo. Ela foi forte, valente e fiel ao seu marido e deu à luz a um dos homens mais sábios que o mundo já conheceu, o rei Salomão. Ela é citada na genealogia do próprio Jesus Cristo, descendente do rei Davi. Obediente a Deus, ajudou seu marido e filhos a manterem o reino a salvo. Escolhida entre todas as outras mulheres que nasceram no mundo, Maria era especial, conhecedora das Escrituras e forte. Ao receber a visita do anjo, informando que ela geraria um filho, o Salvador do mundo, ela simplesmente respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor." Ela sabia dos riscos de morte que a acompanharia, porém escolheu ser obediente e fiel, sujeitando-se à vontade de Deus. Uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. E nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço assim.
Hoje eu quero dizer que eu te amo muito. Você é muito especial pra mim. Você é a melhor mãe do mundo. Beijo. Ô mãe, eu te amo. Você é muito especial pra mim. Eu amo a sua comida. Eu te amo muito. Beijo. Feliz Dia das Mães. Eu te amo, mãe. O que mais? Mãe, tem uma pergunta pra você. Eu te amo desse tamanho. Mamãe, é gato. Mãe. Mamãe, você é muito especial. Feliz Dia das Mães. Te amo. Mãe, feliz Dia das Mães. Te amo. Beijo. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Oi, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Feliz Dia das Mães. Mãe, que Deus abençoe sua vida. Essa rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, feliz Dia das Mães. Eu te amo. Beijo. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Obrigado por tudo que você faz e fez por mim. Te amo. Oi, meu nome é Laura, eu tô aqui pra falar hoje um poema sobre o Dia das Mães. Poema do Dia das Mães. Maravilhosa, amorosa, especial, minha rainha. Aquela que me consola quando eu choro, aquela que faz tudo pra me ver feliz. O nome disso é amor, a razão da minha existência. Te amo, mãe. De Daniele Navarro. Parabéns para todas as mães. Provérbios 31, 10 ao 25. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede final de joias. Seu coração, marido, confia nela, e não haverá falta de ganho. Ele faz bem, e não mal. Todos os dias de sua vida busca carinho e bom grado trabalha com as suas mãos. E como um navio de mercante, longe traz o seu pão. E ainda de noite se levanta de mantimento a sua casa e as tarefas das suas ervas. Examina uma propriedade e adquira com planta e vinhas com as rendas do seu trabalho. Cinge os ombros de sua força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos do seu fuso, mãos que se narrocam, abre as mãos do frito, e ainda estende o necessário no tocante na sua casa. Não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã. Faz para si cobertas, teste linho de fino de púrpura. Seu marido é estimado com juízes quando senta na sua senhores da terra. Ela faz roupas de linho fino e azuis, e os cintas dos mercadores afastam a dignidade. São os seus vestidos, enquanto de dia também. Não tem preocupações, fala com sabedoria, instrui a bondade. Está na língua, atende você atende da sua casa, e não come o pão de preguiça. Levanta os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtualmente, mas todas são sobrepujas, enganosas e graça, e vagabundas. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dele do futuro das suas mãos, e do público a louvarão as suas obras. Esses textos são grandes especialmente para o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo.